Então, assim, minha participação aqui é fazer uma reflexão de introdução e vamos tentar olhar para isso. Vou dizer para vocês, a primeira vez que eu estudei, conheci numerologia tântrica foi em 1994, mais ou menos, algum tempo. E existem diferentes maneiras de você propor, expor um saber ancestral como esse, que vem de tradição oral. E que, quando registrado na escrita, é registrado de uma maneira muito sucinta, muito aforística, muito, digamos assim, econômica com as palavras, mas contendo o essencial, obviamente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem diferentes maneiras de apresentar qualquer coisa, mais que tudo esses conhecimentos e saberes que tradicionalmente foram de pessoa para pessoa. E que, na nossa época, ok, temos alguns registros, uns poucos. No entanto, compreendendo o núcleo essencial desse saber, é possível e necessário que cada um desenvolva o seu próprio modo de dizer, a partir do modo como cada um diz para si mesmo e compreende isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você só realmente conhece alguma coisa de verdade quando você se apropria da linguagem a partir da qual você faz aparecer aquele saber. Então, o que eu senti vocês de fato, desenvolver uma maneira própria, estudar o núcleo essencial do que vocês vão receber no curso, com a Sandesh, que também estuda isso há muito tempo, e tem muita prática com isso, com esse saber, e vocês poderem estudar, aprofundar, mergulhar fundo, e então, quando você começar a usar isso, a fazer uma leitura, inicialmente como um exercício pessoal, né, de observação e tudo mais, você vai necessariamente descobrir um modo de dizer, um modo de falar, que vai fazer sentido, antes de mais nada, para você e para quem estiver escutando. Então, assim, vocês vão encontrar esse saber e, portanto, dito de diferentes formas. E vocês não precisam se preocupar com isso. Tipo assim, isso aqui é mais certo que aquilo, mais... Não. São modos de dizer, e o que importa é o quanto isso faz sentido para você. E o quanto isso se torna prático, pragmático, operacional. Operacionalizar o saber é fundamental. De toda a tradição, é isso, quer dizer, a tradição mais antiga, tida às vezes apressadamente ou por quem não investigou a fundo como algo esotérico no sentido um tanto estratosférico da palavra, né? Como algo fora do mundo. No entanto, essas tradições são absolutamente pragmáticas, elas estão voltadas para uma transformação, para uma possível transformação. Então, eu tenho um curto tempo aqui com vocês, eu tenho uma aula, eu vou traduzir isso, eu vou colocar para vocês um modo de olhar para isso, iniciar para vocês. E depois vocês vão ter o curso todo e vocês podem, também se tiverem dúvidas sobre esse modo de expor, você pode também fazer perguntas que podem chegar até mim através da Sandesh. Então, assim, uma maneira simples que eu encontrei de explicar isso para mim mesmo e para os outros é entender, então vou tentar resumir, assim, existe uma premissa básica que a gente pode identificar nesse saber. Essa premissa é a seguinte: todas as funções humanas decorrem do modo de ser de uma estrutura que te constitui como ser humano. Então, vejam bem, todas as funções humanas decorrem ou aparecem, né, a partir do modo de ser
de uma estrutura que te constitui. Isso é uma premissa que, quando você escuta assim, fica isso muito amplo, mas é uma amplitude tanto abrangente demais. Então, vamos tornar isso mais concreto. Vamos pegar um exemplo disso. Falei todas as funções humanas, vamos colocar isso, então, vamos pegar uma função fisiológica que constitui a estrutura humana e vamos aplicar essa premissa para ver se funciona. Então, assim, eu quase sempre utilizo essa mesma estrutura, essa mesma função, e já escutaram isso, que eu gosto de pegar o exemplo de uma função muito simples, cotidiana de todos, que é a função digestiva. A função digestiva, ela decorre do modo de ser de uma estrutura que nos constitui na área biológica. Ou seja, existe uma estrutura aí que, por ser do modo que é, algo decorre disso. Tá? E daí surge algo que a gente chama, tanto quanto, digamos assim, utilitariamente, que daria para mudar essa linguagem, se a gente quisesse, mas não entendemos. A gente chama isso de função. Então, o modo de ser do estômago, por exemplo, que é uma estrutura que constitui o aparelho digestivo, ou digestório, como se queira chamar. Muito bem, existe uma estrutura chamada estômago. E o modo de ser do estômago faz com que dele, a partir desse seu modo de ser, ocorra algo que é aquilo que se chama de função digestiva. Muito bem, vamos ver como é que é isso. Qual o modo de ser do estômago? O modo de ser do estômago, entre talvez outras peculiaridades, uma delas é a seguinte: toda vez que algo cai lá dentro dele, ele fabrica um ácido e tritura e decompõe aquilo que caiu lá. Chegar no estômago, o estômago fabrica um ácido, né, o ácido clorídrico, e ele ataca, digamos assim, para decompor, para triturar, e caiu aí. Supõe-se que seja um alimento, né, na melhor das hipóteses, né, ao invés de ser simplesmente uma coisa de comer. Mas isso já é um outro assunto, né? Muito bem. Então, o ácido, ou seja, o estômago tem um modo de ser um tanto estranho, né? E um tanto destruidor. Ou seja, algo cai lá dentro, ele fabrica um ácido, ele quer triturar aqui. Esse é o modo de ser do estômago. Ele tem esse aspecto um tanto aí, de desconstrução, né? De destruição, de trituração. Mas por ele ser desse modo, algo ocorre, né? E a gente chama de parte, pelo menos, do modo de ser de uma estrutura que te constitui. Então, estamos aí com o exemplo do estômago como uma estrutura e, pelo seu modo de ser, uma função emerge ali, pelo menos parte dela, que é a função digestiva, no que diz respeito ao estômago, depende poderosamente dessa capacidade, desse modo estranho de ser, né, do estômago que fabrica esse ácido, aquilo que caiu lá dentro. Certo? Agora vamos imaginar o seguinte: o estômago, ele pode não estar fabricando esse ácido. Vamos imaginar que o estômago está com uma defasagem na produção do ácido, tá certo? Então você ingeriu o alimento, o estômago ele fabrica esse ácido, mas com alguma alteração. Pode ser que ele ficou diluído, pode ser que tenha alguma alteração, mas essa alteração na produção do ácido faz com que haja uma alteração na qualidade da função. Então, assim, uma alteração na qualidade da função, em decorrência de uma alteração no modo de ser da estrutura, certo? Então, assim, a produção do ácido está alterada, está defasada, enfim, de alguma maneira, e a função digestiva sofrerá uma alteração que levará possivelmente para uma disfunção. Então, nós temos uma disfunção digestiva decorrente de uma alteração
na capacidade daquela estrutura, vejam bem, de manifestar completamente o seu modo de ser. Digamos de outro modo, o estômago está com dificuldade de ser completamente o que ele é, na sua completude, na sua totalidade, no seu modo transbordante de ser. O estômago não está sendo plenamente o que ele é. E, por causa disso, há uma alteração, né, na produção do ácido, que vai criar uma alteração digestiva. A digestão será longa, possivelmente, ou terá algum tipo de alteração. Então, isso, gente, acho que ficou claro. Com isso, nós temos um outro princípio. Após aquele primeiro, premissa básica, nós temos uma outra constatação aí, que é qual? É de que, se houver vamos dizer de outra maneira, a condição de uma estrutura influencia na qualidade daquilo que dela provém. Certo? Ou seja, a condição do estômago, pelo fato de não estar fabricando esse ácido de uma maneira completa, porque ele não está sendo plenamente mesmo, aí uma alteração na qualidade da função. Então, com isso, nós tivemos outra constatação. A qualidade, a condição da estrutura determina a qualidade da função. Tá bom? São coisas bem simples e lógicas que a gente pôde testar uma observação bem física, bem material. O que nos interessa agora, né, é aplicar essa premissa para outras instâncias da estrutura humana, né? Então, vamos fazer isso, que é o que nos interessa de perto, que é o aspecto da consciência, né? O processo psicológico, as funções da consciência, digamos assim. Então, muito bem. Então, assim, observando aí, quero dosar o tempo para que a gente possa fluir bem o tempo que tem hoje. Mas, assim, podemos olhar para esse aspecto fisiológico e entender o seguinte. Vejam bem, num lugar onde todos tivessem uma alteração digestiva decorrente de uma alteração na fabricação do ácido, todos teriam uma disfunção digestiva. Nesse lugar, ninguém teria problema digestivo. Concorda? Por quê? Porque eles considerariam que comer é isso mesmo. É algo que você, ao fazer, fica depois 3, 4, 5 horas com aquela coisa pesada, lenta, né? Tipo assim, comer é isto. Quer dizer, você come e todos têm a mesma experiência porque todos têm a mesma disfunção. Então, ninguém teria disfunção, porque eles considerariam que isto é, entre aspas, o normal. Isto é como é. Eles não teriam como identificar isso como problema. Se aparecesse alguém lá e dissesse, olha, é possível você se alimentar e de 1h30, 2 horas, está tudo leve, você já começa até a sentir um pouco de fome. Gente, essa pessoa seria totalmente banida, né? Ela diria assim, como assim? O que você está dizendo? Não é assim. Quando você comer alguma coisa que quando você faz, você fica 3, 4, 5 horas, fica pesado, demora. É assim que é comer. Agora você não vem dizer que 1h30, 2 horas, está tudo leve. Então, isso é fantasia. Isso é uma invenção. Quem que inventou isso? O que está querendo ganhar com isso? Eles haveria uma dificuldade de constatação disso, que é o óbvio. Isto é o que ocorre, gente, quando nós formos olhar para isso do ponto de vista psicológico. Existe uma normalidade em uma patologia. E nós precisamos enxergar isso com nitidez. E o yoga é exatamente uma terapia para lidar com essa coisa que o professor Hermógenes, um professor de yoga muito conhecido no Brasil, ele chama isso de normose.
que é a patologia do normal. Então, eu entendo o seguinte, as duas constatações. A primeira, uma premissa, todas as funções humanas decorrem do modo de ser de uma estrutura, e aplicamos essa premissa no plano fisiológico e constatamos que isso funciona, e mais vimos que, se houver uma alteração na condição da estrutura, haverá uma alteração na qualidade da função. Não é? E então, como é que você faz para recuperar a capacidade de adquirir em 1,5, 2 horas que você já teve? Você precisa, basicamente, recuperar a capacidade do estômago em fabricar o ácido da maneira apropriada. Então, uma intervenção no estômago, no seu modo de fabricar o ácido, né? De novo, tornando o estômago capaz de ser completamente ele mesmo, de manifestar tudo que lhe é próprio, né? E então, com isso, naturalmente, o estômago vai fabricar o ácido da maneira apropriada, vai ter uma atuação ótima sobre aquele alimento e vai ocorrer uma digestão rápida, certo? Se você ficar fazendo uma palestra muito longa sobre a beleza, os benefícios e o quanto saudável é ter uma digestão em 1h30, 2 horas, e colocar toda essa coisa de uma digestão de 4, 5 horas com alguma coisa totalmente fora de lugar, totalmente equivocada, e você convencer alguém conceitualmente a respeito disso, e a pessoa vai dizer assim, que ótimo, então 1h30, 2 horas estou leve, já estou até quase com fome de novo. Isso seria maravilhoso, né? Gente, por mais que alguém compreenda a beleza disso e conceitualmente ache muito interessante isso, isto não ocorrerá. A menos que o são ótimos. Certo? Isso que parece ser o óbvio, assim, quando você daquilo que nos interessa. Com isso, a gente tem que entender o seguinte: todas as funções psicológicas, ou seja, as áreas da consciência, disso que a gente vai falar. As funções psicológicas, as funções da consciência, elas ocorrem em áreas. Quando a gente fala de consciência, parece alguma coisa meio fantasmagórica, assim, que está em algum lugar que ninguém sabe onde é, né, que acontece aí, em você, em mim, mas aonde não se tem claro, é um nome muito, uma expressão muito ampla, muito abstrata, que os mapas da consciência, né, por outro lado, quando existem, são tão diversos, são tão diferentes, e algumas vezes não tem nenhum que possa significar e ter um certo grau de impacto e que inspire, digamos assim, uma referência estável. Você diga assim, não, isto é assim. Por quê? Porque existem diferentes mapas. Mesmo na tradição da Índia, você tem mapas que falam que tem 3 áreas. Então, fisiologicamente, não há problema. Ninguém duvida que tem fígado, que tem estômago, que tem rim, né? Se alguém disser para você, esse negócio de estômago, eu não sei se existe. Rim, ouvi falar, mas será que tem mesmo? Né? Quer dizer, não há muito problema quanto à constituição biológica. Não há grandes discussões sobre a estrutura da anatomia e fisiologia. Existe sim, no território de pesquisa, mais de vanguarda, existem coisas novas se descobrindo. Mas, de modo geral, há um consenso sobre a anatomia e tudo mais. Mas do que a gente está falando de consciência, não há um consenso desse tipo. Tá? Assim, existem diferentes mapas da consciência. Mesmo na tradição da Índia, você vai ter mapas diferentes. Né? Tem um mapa que fala que existem 3 áreas. 3 áreas apenas. Né? 3 corpos, 3 campos de energia. O corpo físico, o corpo sutil e o corpo causal. Né? São 3. Isso está descrito no Yoga Sutra de Patanjali, descrito no texto do Vedanta, do Samkhya. Okay. Outros falam, não, são 5 áreas, que são bastante populares na perspectiva do Vedanta. Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. 5 áreas. São 5 áreas da consciência.
Ok. Existem outros que dizem, não, são 7 áreas. E você tem corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, concreto, mental abstrato, búdico e nirvana. 7 áreas. Aí chega uma perspectiva como a da numerologia tântrica e fala que existem 11 áreas da consciência. 10 corpos e um centro que comanda os 10 corpos. São 11 áreas. Aí você vai pensar, pô, esse negócio está esquisito. Afinal, 3 é assim, 7 é 11. No entanto, no que diz respeito à consciência, a questão básica, tá? o critério de legitimidade, tá? De um mapeamento da consciência, isso sem falar, gente, do mapeamento freudiano, de Maslow, da psicologia transpessoal, etc, etc, e muitos outros. Bom, o que eu vou dizer para vocês, inicialmente já, é que não há nenhum problema nessa diversidade de mapas. Ele não é problemática, essa diversidade. Por quê? Porque o critério de legitimidade do mapa não é epistemológico, é pragmático. O critério é pragmático. O critério é o seguinte: o que você faz com isso que você diz que sabe? O critério epistemológico seria assim: como é que você veio a saber isso que você diz que sabe? Qual é a teoria desse conhecimento? Isso é um critério epistemológico. Ou uma coisa. Numa perspectiva pragmática, não. O que você faz com isso? De que modo isso te dá condições de intervenção que crie modificações que estejam relacionadas com a questão básica colocada no início dessa investigação, né? Gente, vamos entender bem. O que o ser humano busca quando tenta entender a si mesmo? Qual é o grande anseio humano? E que lhe leva a investigar sobre si, sobre como funciona, sobre quem sou eu. Né? O que está na base disso é uma insatisfação, é um sentimento de falta, né? E é um anseio de completude, um anseio de plenitude. Há uma tendência humana, como diz Aristóteles, uma tendência natural, uma inclinação natural pela plenitude. Isso é uma inclinação natural. Daria para a gente explorar isso muito, mas não é o caso agora. Nós devemos entender o seguinte: a pergunta norteadora, se fosse uma pesquisa acadêmica, a pergunta norteadora aí é o seguinte: de que modo pode a compreensão de si mesmo atingir aquele propósito original dessa questão quem sou eu, que é a possibilidade de se sentir pleno, de sentir-se no estado onde não há experiência de perturbar, uma experiência, uma vivência interior de plenitude, de completude, de paz, de harmonia. Essa é a questão essencial que o humano se coloca. É possível vivenciar uma dimensão de plenitude, de completude? E se coloca essa questão porque suspeita que isso seja possível e porque está muito descontente com o estado atual. Isso você vai encontrar em todos os textos do Samkhya, do Vedanta, do Yoga, toda a tradição da Índia. Todos os textos começam falando o seguinte: você está numa situação de insatisfação, e então algo lhe é proposto para que você possa lidar com a vida. E aí vem a tradição do Samkhya, do Yoga, do Vedanta, do Tantra, etc. Né? Então, assim, essa é a condição humana que todo mundo está, existencialmente. Só por ter nascido você já está nisso. Muito bem, o que me interessa ver agora, então, é o seguinte: na perspectiva de 11 áreas da consciência, nós vamos entender o seguinte: cada uma, a consciência, portanto, é vista em áreas. Então, nós dizemos que existem 11 áreas que constituem o todo da consciência. O todo da consciência é constituído por 11 áreas, por 11 estruturas. A gente pode dizer que são as estruturas onde ocorrem as funções da consciência, as funções psicológicas. Assim como você tem estômago, baço, pâncreas, fígado, que constitui o corpo físico, que constitui a estrutura física, e cada órgão terá o seu modo de ser, de onde vai emergir uma função. Assim, um todo tem 11 áreas, e em cada uma dessas áreas surgem funções.
surgem manifestações psicológicas. Em cada uma dessas áreas surgem manifestações psicológicas. Tá? Vamos entender agora qual seria essa perspectiva, gente. Uma maneira de olhar para isso que eu costumo usar é a seguinte: a forma, o corpo, a forma humana, ou seja, aí temos assim, os vários corpos constituem a forma, ou seja, a prakriti, né? Olhando numa terminologia do sânscrito, a manifestação da forma, o corpo, não só o corpo físico, a mente, as emoções, toda a cultura humana, as 11 áreas da consciência, energia manifestada. Tudo isso é forma, né? Tudo isso é manifestação. Tudo isso é, na terminologia da Índia, prakriti, ou manifestação cósmica. Ok. Portanto, tudo isso é forma. E o que aparece na forma? O que aparece na forma é o divino, o Atma, a presença divina, o sol, a luz, o eterno sol, ou seja, a luz divina, a alma. Isto é a consciência pura, isso é a consciência imutável, isto é a presença divina. Tudo nasce do um, e o um é a identidade de tudo. Portanto, o um é a identidade de tudo, esse um é a fonte de onde tudo vem, esse um é Brahman, é Paramshiva, é Purusha, enfim, é o nome que se dê, mas é a dimensão divina, que está em cada ser. Então, essa dimensão divina, ela se manifesta no humano através da forma. Então, podemos dizer que o humano é um campo, é uma forma com múltiplas frequências, né, multidimensões, né? São frequências vibracionais onde o divino aparece. Portanto, o humano é o campo onde o divino aparece para experienciar a si mesmo dentro da sua própria criação, sendo humano. Para que isso seja possível, é preciso que a consciência que vigora em cada ser seja essa consciência divina, e fora do engano de um eu que não é o divino, de um falso eu, que é resultado da dinâmica da forma. Enfim, mas isso é um outro assunto. O que nos interessa agora é compreender o seguinte, gente, eu daria para comparar assim. Imagina o sol brilhando lá fora e você tem uma casa, seria a forma. A forma humana é como uma casa, com várias entradas, com várias aberturas por onde entra a luz. Essas várias aberturas, essas várias janelas são os corpos. São as áreas da consciência, vamos dizer assim. Os campos vibracionais, né, que constituem a forma. Então, o divino aparece em cada janela e manifesta e traz a sua luz para dentro desse espaço, dessa sala, dessa forma que é a forma humana. Agora vejam bem, para que a luz divina possa entrar por cada janela de uma maneira absolutamente translúcida e autêntica e de acordo com o que a luz divina é preciso que cada janela esteja absolutamente transparente para que a luminosidade divina apareça. Então, essa sala ficará iluminada. Isso que diz que um ser humano é iluminado. O que é um ser humano iluminado? É aquele cujas 11 janelas estão abertas, em cada uma delas aparecendo coisas autenticamente divinas, de acordo e véu, nenhuma espécie de cortina, né? Nenhuma espécie digamos assim, de componente que opaca essa luz. Não, essa luz com toda a sua radiância, com todo o seu brilho, vejam bem, de acordo com o que cada janela tem como característica. Mas todas essas janelas são para entrar a luz divina. Elas têm uma tênue coloração, né? Uma tênue coloração, mas elas estarão limpas, translúcidas, e a luz divina, que não tem uma cor específica, ela aparecerá naquela janela com uma certa coloração. E essa coloração são as qualidades divinas que aparecem em cada área. As qualidades divinas que aparecem em cada uma das áreas da consciência, em cada um, entre aspas, corpos, né? Que se chama de campos vibracionais por onde o divino aparece. Então, vamos considerar o seguinte, gente.
a qualidade daquilo que aparece em uma área da consciência, ou seja, a qualidade de uma função da consciência que aparece em uma determinada área, essa qualidade depende da condição na qual essa área se encontra, na condição em que ela está. Você, por exemplo, uma janela está com uma cortina, ou está com muita fuligem, a luminosidade que entra ali é opaca. Não entra a luminosidade própria daquela área. Atenua o brilho, a radiância dessa. A qualidade divina que apareceria naquela área vai estar defasada, porque tem uma cortina, porque tem muita fuligem, porque a janela está, de algum modo, alterada, com algum tipo de fuligem, sujeira. Né? O que é necessário? Limpar, purificar, tornar translúcida, mudar a condição da área, para que a qualidade do que aparece nela se modifique, tá bom? Então, vamos entender o seguinte, gente. Com isso, eu estou querendo dizer, né, que cada uma das áreas da consciência, e que em cada uma das áreas aparecem certas qualidades divinas. Tá bom? Cada uma das áreas. O que são as áreas? São 11 áreas que vocês vão estudar. São 11 áreas. São campos vibracionais unários. Posso dizer dessa maneira. Esses campos vibracionais, nessa terminologia que já é, na minha opinião, assim, um pouco defasada, né? Mas que é comum que se utilize, a gente usa a palavra corpo, né? Mas eu digo que é defasada amplitude, que, de fato, altera um pouco a captação do sentido mesmo do que são esses campos vibracionais sutis, onde a luminosidade divina surge. Não importa que a gente use campos vibracionais, áreas da consciência, corpos, etc. Não importa. O importante é que são áreas, janelas da alma, janelas por onde a alma, que é o Atman, que é a presença divina, manifesta no mundo que ela é. Então a gente costuma dizer, né, que o divino quer ser humano, né? O divino quer aparecer na forma humana, consciente de ser divino e dentro da forma dele mesmo emanada. Para que o divino possa estar consciente de ser divino dentro da forma humana, é necessário que todas essas janelas estejam transparentes, cada uma com a sua própria qualidade, mas estejam transparentes para que as qualidades divinas apareçam amplamente em todas as áreas e a consciência se reconheça infinita e divina. Então, o humano é divino dentro da forma. Por outro lado, o humano sempre anseia pelo sagrado e anseia pelo divino. E isso lhe coloca em busca daquilo que ele é essencialmente. Bom, eu quero completar com você esse raciocínio, então, ressaltando esse aspecto. Cada uma das áreas da consciência, né, são estruturas que, se estiverem transparentes, desenvolvidas, correspondem àquele exemplo do estômago. O estômago que está fabricando bem o ácido. É o estômago que está sendo plenamente o que ele é. Né? Se ele não estiver sendo plenamente o que ele é, haverá alguma defasagem na função digestiva. Nós queremos recuperar a função digestiva, então nós precisamos alterar a área de onde essa função vem. E nesse caso, o exemplo é o estômago. Melhorar a qualidade do estômago que fabricar o ácido. O mesmo raciocínio se aplica à consciência. Quando uma determinada área da consciência está defasada, está subdesenvolvida, né, aquilo que aparece ali como qualidade divina vai estar defasado também, vai estar alterado. Então você vai ter uma disfunção psicológica decorrente de uma, digamos assim, de uma condição alterada da estrutura de onde ela aparece, de onde ela vem. Estão acompanhando isso, gente? Então, assim, por exemplo, o corpo 3, vocês vão entender melhor depois o que é o corpo 3. O corpo 3 é uma área da consciência, onde surge a qualidade divina da ação, como um raio que é capaz
pode vir com uma vontade poderosa que atravessa qualquer obstáculo e que é capaz de enxergar no fundo de cada fenômeno a própria luminosidade divina, e com isso ela consegue atuar de forma em cada situação da vida e consegue perceber a luminosidade divina em cada contexto, em cada situação, e ela sabe exatamente como atuar e fazer. Então, ela é um raio da ação, da clareza que atua e transforma ela mesma, e transforma o ambiente através de uma ação. Vamos imaginar, essa ação, ela nasce dessa qualidade divina, então ela está enraizada na alma, no infinito, portanto, ela tem total poder, total comando, total clareza, assertividade, força de construção, de realização, etc, etc. Muito bem. Agora imagine que essa janela está com uma cortina espessa, está com muita fuligem, ou seja, essa área está defasada. O que acontece? Estou dando um exemplo, né? Assim como o do estômago. Casualmente tem a ver um com o outro. O que ocorre, então, é que essa luminosidade divina, ao entrar por essa janela, ela é defasada. Então, ela entra com uma luminosidade opaca, que não tem nitidez, não tem clareza, não tem capacidade de enxergar, exatamente pela falta de clareza, aquilo que é o aspecto luminoso e divino em cada pessoa, em cada situação e dentro de si mesmo, dependendo de onde está essa área. Então, o que vai acontecer? Ela não está enraizada naquela luminosidade da alma, portanto, ela já não olha com total. Ela não se sente ancorada numa fonte de sustentação, de poder, então ela já está, em certa medida, insegura. Ao olhar, ela projeta a sua insegurança e interpreta as coisas de uma maneira inadequada, não completa e, portanto, defasada. Então, ela tem um entendimento no qual ela não consegue enxergar o núcleo luminoso de cada situação, e, por causa disso, ela fica sem saber bem o que fazer, e sem saber o que fazer, ela fica com a tendência, estando insegura, sem conexão com o próprio poder, porque não está ancorada na própria alma, não está enxergando claramente o aspecto luminoso de uma situação. Então, qual a tendência que ela tem? E ela precisa fazer alguma coisa. Então, ela tende a disfuncionar, tende a agir de uma maneira desarmônica. E ela pode polarizar, né, de diferentes formas. Ela pode, por exemplo, atuar de uma maneira para ser aprovada por aqueles que estão envolvidos na ação, no contexto onde ela se encontra. Então, ela pode agir de uma maneira que vai buscar aprovação, buscar agradar, fazer o que os outros esperam que ela faça, né? Para que dessa maneira ela receba um reforço positivo, se sinta aprovada, e ela se sente um pouco assim como que me safei dessa. Ela sabe que ela está fazendo um jogo para ser aprovada, o papel de boazinha, todo um jogo psicológico que ocorre. Mas ela, com isso, consegue fazer alguma coisa que dá a ela a impressão de ter respondido bem à situação. Só que, no fundo, ela mesma sabe que não foi adequada aquela ação, que ela apenas fez um jogo para não se sentir tão frágil e tão vulnerável e tão sem amparo nela mesma e, portanto, sem se sentir tão perdida. A outra alternativa dessa área é ser autoritária, ditatorial, impositiva, né? E dessa maneira ela cria nos outros uma impressão de que ela tem autoridade, de que ela que sabe. Com isso os outros, ou o receio, se afastam ou reconhecem aquele autoritarismo e dificilmente confrontam e atuam de uma maneira que ela seria descoberta na sua vulnerabilidade, na sua falta de poder. Então você tem, aí estou falando bem rudimentar, só para dar tentar ilustrar. Você tem uma área defasada, então, com isso, e nela, claro que tem muitas nuances ainda que vocês vão estudar, mas dentro de pouco tempo quero tornar visível essa questão que é a seguinte. Gente, a disfunção psicológica, por exemplo, de ser bonzinho, de querer agradar, ficar dependente do que os outros pensam, né? Ou a disfunção psicológica de ser autoritário, manipular, querer ter poder sobre os outros, usar todo tipo de argumento de manipulação para comandar a vida dos outros, para comandar a mente dos outros, para com isso se proteger ou obter reconhecimento que vai lhe ocultar a própria vulnerabilidade, ocultar a própria falta de poder.
Então, os jogos de poder todos surgem exatamente nessa fragilidade da ausência de poder. Toda vez que as pessoas fazem jogos de poder, isso denuncia exatamente a falta de conexão com a própria alma e com o próprio poder espiritual. Muito bem. Então, essa pessoa tem dificuldade de perceber o que é positivo e luminoso, e, por outro lado, ela, por isso mesmo, ela tem ou atitude boazinha, subserviente, ou de autoritário. Muito bem. Gente, uma pessoa chega para você e fala assim, eu tenho dificuldade, que eu toda hora estou querendo agradar as pessoas, eu todo tempo eu fico preocupado com o que os outros vão pensar, etc, etc, etc. Isso para mim é muito pesado, é um problema, eu queria resolver isso. Você vai para um terapeuta, né? Um terapeuta um tanto desavisado, ele vai dizer assim, ok, mas espera aí, tem tanta coisa boa, observe, veja o lado bom da vida, veja o lado bom dessa pessoa, veja o lado bom daquela situação, né? Tenha coragem, seja você mesmo, exerça o poder de ser você mesmo. Todas essas frases de ajuda, estimuladoras, elas não funcionarão. Elas gerarão nessa pessoa, inclusive, quase como essa pessoa acha que eu sou tão estúpida que eu não percebo é interessante vir o lado positivo das pessoas, das situações. Então essa pessoa está completando o raciocínio, a gente já está no final dessa da minha participação aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: gente, você dizer para uma pessoa que ela deve agir de uma maneira que ela agiria se a área que está defasada não estivesse, não faz sentido algum. Não sei se vocês entendem isso. Não faz sentido algum. E aí nós temos uma maneira de entender que é muito simples. Existe uma premissa lógica aí. O antecedente e o consequente. Tá? O antecedente é qual? O antecedente é a condição da área, a condição do corpo, enfim, a condição de uma determinada área da consciência, como ela se encontra. E com isso eu vou rapidamente dizer, em 3 aspectos principalmente. Como é que está o nível de vitalidade de uma área? A vitalidade é fundamental, sem vitalidade está defasado, não tem jeito. Por isso que você tem os crias de Kundalini para aumentar a vitalidade das áreas. O outro aspecto é a frequência vibracional de uma área, o quanto essa frequência está sutil, está alta, ou está densa, está pesada, está tamásica, ou não, ela está bem sutil, bem ampla, bem sáttvica. O que você tem no yoga para isso? Os shabads, os mantras, o Nada Yoga, o Shabad Yoga, tá certo? Para elevar a frequência vibratória. E o que você tem para melhorar a condição da vitalidade? Você tem os Kriyas de Kundalini. Ok? Então, você tem os Kriyas de Kundalini, tem os Shabads do Guru Nanak, ou enfim, o que seja, a origem, os Shabads também, os mantras do Shiva, que estão no Kundalini também, etc, etc. Muito bem. O som. Então, nós temos aí Pavan Guru, a intervenção sobre a dinâmica prânica para a revitalização das áreas. Você tem o Shabad Guru, que é a elevação da frequência pelo mantra, pelo som. E você tem o terceiro aspecto, que é absolutamente indispensável, sem o qual os outros dificilmente funcionarão, que é a percepção direta de si. É o se dar conta de si. É a autoobservação. Sem autoobservação, você pode perder o trem quase sempre. Mesmo com cheio de prana, mesmo com a frequência alta, se você não se percebe, você se perde. Você não aproveita dessa ajuda fantástica que é o nível de vitalidade e a alta frequência vibracional. Se você não perguntar quem sou eu, Atma Vichara, quem sou eu, né? Quem é esse eu que está aí, de onde vem isso? Isso é fundamental. Muito bem. Eu estou dizendo assim, a premissa aí é o antecedente é a condição de uma área. E aí nós temos 3 coisas. O nível de vitalidade, tá certo? O nível de vibração, sutileza vibracional, e o modo de funcionar dessa área. Se ela está fluindo de um jeito reativo ou criativo. Para tentar resumir com essas 2 expressões. No reativo, ela age de acordo com o passado, com os padrões. No criativo, ela age a partir da alma, de uma maneira sempre sábia e nova. Muito bem.
Gente, com isso nós estamos dizendo o seguinte: o antecedente é a condição de uma área e o consequente é a qualidade da função que dela provém. Ok? Então, é uma fórmula lógica muito simples. Antecedente e consequente. O que a maioria dos caminhos espirituais, que não fazem uma crítica do seu próprio... Diria assim, gente, vou falar sério, que são basicamente literários, eles repetem o que está nos livros, e aí não vai funcionar. Eles tentam fazer você ser de um jeito que você seria se tu tivesse resolvido, só que não está. Está entendendo? Então, quer dizer, você cria todo um estereótipo do yogi perfeito, como é que tem que ser, não violência, existe toda uma regra normativa, tá certo? De atributos, de virtudes, que não ocorrem. Por uma razão muito simples. Porque a área da consciência, onde aquelas qualidades apareceriam, está defasada. E aquela qualidade não virá. Ponto. Não tem o que discutir. Está entendendo? Você pode ficar fazendo palestras sobre a digestão em 1h30 e vai continuar digerindo em 4, 5 horas, a menos que seu estômago fabrique direito esse ácido. Da mesma maneira, se enquanto você não mudar o nível de vitalidade de uma área, a frequência vibratória dessa área, enquanto você não, vejam bem agora, desconstruir os padrões reativos automáticos, que você faz pela autoobservação. Tá certo? Desconstruir os padrões reativos, a desconstrução do que você pensa que é. Que está totalmente constituído por essa dinâmica reativa das memórias. Pela dinâmica dos vrits, basicamente. Enfim. Então, vejam bem, gente. É fundamental isso. Então, assim, o que a maioria dos caminhos que eu estava dizendo, não vamos generalizar, mas ele diz assim, seja positivo, veja o lado, a luz dentro dessa pessoa, veja o divino dentro dela, veja o divino em cada situação. Ok, maravilha, é uma boa ideia essa, porque eu nunca tinha pensado nisso, a pessoa vai dizer, né? E aí vai se sentir insultada, até tipo assim, será que a pessoa achou que eu nunca pensei nessa incrível ideia de ver a luz em tudo, ver o positivo em tudo? E, no entanto, com isso, ela se sente até mais inadequada, e até um pouco culpada de não estar vendo, já é tão óbvio para todo mundo que eu não estou vendo. Esse é o culto dessa autoajuda positivista, assim, exacerbada, desmedida, que não tem senso crítico, entende? Quer dizer, quer transformar tudo com frases prontas, entende? Não vai funcionar porque você não mudou a vitalidade daquela área, você não mudou a frequência vibracional dessa área, tá entendendo? E você não se observou para desconstruir seu mecanismo automático de reação. Então, você vai ter ideias interessantes sobre como você deveria ser. Você vai ficar se comparando com o que deveria ser o tempo todo. Vai começar a achar assim, eu não sou tão elevado espiritualmente. Eu sou um pobre espírito que não consegue mudar nenhum hábito. Eu sou um ser muito atrasado. Eu começar a ter uma visão depreciativa de si mesmo. Quando, na verdade, o que ocorre é simples. A área a partir da qual surgiriam essas qualidades harmônicas, essa área está sem prana, essa área está com a frequência densa, está entendendo? E essa área, então, não tem condições de manifestar aquilo que ela manifestaria se ela estivesse desenvolvida. Então, você tem uma normatização de uma adoração de virtudes. Então, gente, isso é uma idolatria. Eu chamo isso de idolatria das virtudes. Você coloca todas as virtudes no altar e fica fazendo púdia para as virtudes. Entendeu? Isso é... Sabe o que é o problema disso? É o possível niilismo que pode decorrer disso. Niilismo quer dizer o quê? Você cansar de tentar, isso não dá certo. E muita gente abandona as coisas espirituais, os caminhos espirituais, porque ela diz assim, não funciona esse negócio. Eu tenho que ser não violento, pacífico, amoroso, estar sempre em paz, com um sorriso no rosto. Ela tem uma série de normas para você ser. Então, ela tem uma lista de virtudes às quais ela tem que se adequar, se adestrar, né? No entanto, ela não alterou a condição dos corpos para que isso seja possível de uma maneira espontânea, gente, sem esforço. Virtude é uma palavra belíssima que vem do latim, significa força. E força vem da alma. Está entendendo? Força é inevitável, porque é um transbordamento da alma. Então, virtude é um modo de ser da alma. É a qualidade da alma que vem sem esforço.
Quando precisa de esforço é porque não é. Então eu preciso perguntar, que é esse eu que está aí vigorando como referência de si, que age desse modo que age. E mais importante que isso, gente, para completar, é uma questão clínica e não é uma questão, vamos colocar assim, de bem e mal. Não é uma questão de bem e mal, é uma questão clínica. A pessoa é arrogante, gananciosa, avarenta, daí o outro é xingada, assim, xinga a pessoa de avarenta, outro é uma pessoa, sei lá, enfim, todas essas coisas, né? A pessoa muito controladora, tudo raivosa. Gente, isso são circunstâncias existenciais que expressam uma condição. Não é questão de bem e mal, é questão de condições clínicas. Se você continuar abordando, eu tenho que me adequar a toda a normatização do bem, né? E isso tudo é mal. Não vai funcionar, gente. É um aviso, não vai funcionar. Essa abordagem que eu chamaria de moral, ela não funciona. Tá entendendo? Não funciona. É bela, você pode adorar, pode achar maravilhoso, pode achar que é muito espiritual. No entanto, gente, vai passar 2000 anos mais cheio de mandamentos, vivendo do mesmo jeito medíocre, repetitivo, automático, fazendo as mesmas bobagens de sempre e tendo uma lista enorme de coisas incríveis para você ser e não está sendo. Tudo isso por um pequeno erro lógico. Você está querendo o consequente sem ter o antecedente. Vocês percebem? Você quer o consequente, mas não lidou com o antecedente. Não faz sentido. Gente, isso é sério. Porque sabe o que me toca nisso? É a desistência que eu vejo ali na esquina de todo mundo que se envolve com a espiritualidade de uma maneira fantasiosa. Porque qual é a fantasia aí? É você querer o consequente sem ter o antecedente. É simples. Se você não muda a condição de uma área, não muda o que vem dela. Isso é que é a questão. Por isso que a visão da numerologia tântrica é 100% pragmática. A visão das tradições yogis da Índia é 100% pragmática. Ou seja, mude o antecedente e o consequente virá naturalmente. Não mude o antecedente, você vai continuar sendo do mesmo jeito, só que vai estar agregando algumas coisas. Você pode se sentir culpado por não mudar, para não ser como o yoga tinha que ser. Você vai começar a justificar, dizer, não, mas todo mundo é assim, eu também sou, então não tem jeito. Não tem saída, o ser humano é assim mesmo. E daí leva para a desistência, para o niilismo, para não achar que é possível uma mudança. É isso que eu acho mais complexo. É essa geração que está buscando algo espiritual, se deparar com fórmulas prontas, não trabalhar de verdade consigo mesmo, não mudar seu nível de vitalidade, não fazer os sábados para elevar sua frequência vibratória, não se auto-observar para desconstruir o automatismo e simplesmente pegar uma série de normatizações em nome da espiritualidade, né? E continuar agindo do mesmo jeito, né? Só cheio de normas. E aí gera a hipocrisia, que é quando você diz para todo mundo ser daquele jeito, mas você nem tenta, ou você gera a culpa. E aí você começa a achar que você é um espírito muito atrasado, que não consegue mudar, e começa a se autodepreciar, o que atrapalha a sua autocompreensão também. Ok, então, assim, para terminar, agora que está na minha hora, eu vou dizer para vocês assim, a abordagem da numerologia tântrica é prática. Você, com a tua data, você já sabe qual área que está defasada. E então você trabalha nela. E você personaliza o trabalho de yoga. Ao invés de fazer coisas genéricas que são boas para todo mundo em alguma medida, você trabalha exatamente com as prioridades de cada um. Assim que o yoga era transmitido, de ser para ser lá na Índia, o sadhana pessoal, a prática de acordo com a estrutura de cada um,
tudo mais. Tá? Então, para completar de novo, seu tempo estou falando para completar, estou sempre completando e abrindo uma nova janela, mas agora eu tenho aula, tenho outra aula, que é o seguinte, gente. Se observe de um jeito amoroso, compreensivo consigo mesmo, entendeu? E, ao mesmo tempo, trabalhe na mudança dessa área que lhe diz respeito a trabalhar, porque quando se alterar, o antecedente ou consequente é inevitável. Você não vai conseguir não manifestar aquela qualidade. Entendeu? Você não vai conseguir não estar em paz, ter clareza, ver a luminosidade divina em cada ser. Né? Sai de todos os jogos de poder, porque você não precisa disputar nada, porque você já é. Tá? Então, assim, quando se trabalhar as áreas da consciência, isso vem, você não tem nem como evitar isso. A virtude é espontânea e ela brota da alma. E para que a alma possa aparecer com radiância, com intensidade, as janelas precisam estar abertas. Né? Ou, digamos, os vidros das janelas são limpos e a luminosidade entra. Ok, gente? Eu adoro esse assunto e dá para explorar muito mais essa questão aí de como a vida se processa a partir de normatizações e como a verdadeira ação da alma. E aí eu digo que a verdadeira ação, de fato, moral, é aquela, na segunda visão de Kant, o filósofo alemão, é aquela que vem sem você pensar, sem você nem mesmo saber que ela é, e sem ter nenhuma mediação. Ela não está avisando nada, ela só não consegue deixar de ser. Porque ela é, né? Simplesmente ela é. E essa é a ação da alma, isso é o Karma Yoga. O Yoga é a ação a partir da consciência divina. E toda a numerologia tântrica é uma estratégia para mapear isto em cada um. E eu vou dizer para vocês, vão ter um ótimo curso, Satsanga, Sandesh, estudam isso há muito tempo, vai ser um ótimo curso de vocês, bom curso para vocês. E aprendo bastante coisa e, principalmente, gente, aplique e faça, entendeu? Faça o que é para fazer para cada área e você vai sentir que isso virá naturalmente. As mudanças são inevitáveis. Podem ser bem acolhidas, né? E você vai flipando, ok? Waheguru, Satnam, esteja em paz e até qualquer hora.